Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Antes de mais nada, vou pedir a vocês que curtam, compartilhem, mandem aí para os seus amigos esse vídeo, façam a sua inscrição. Às vezes algumas pessoas sempre me referem dificuldade de fazer inscrição no canal. Você precisa fazer o login, então eu te peço esse a mais seu aí, me ajudem por favor. Porque quanto mais pessoas forem inscritas, a mais pessoas o YouTube vai entregar o nosso vídeo e a gente tem a possibilidade então de ampliar aí os nossos seguidores e levar o nosso conteúdo a mais pessoas. Então, por favor, me ajudem. Sabe que você está evangelizando. Comprem aí essa causa. Talvez você queira, tenha uma vontade aí de ajudar na evangelização e não pode por qualquer motivo que seja, mas você simplesmente compartilhar esse vídeo, você sabe que você está nos ajudando a evangelizar. Muito obrigado. Fiquem à vontade, podem me mandar perguntas embaixo, seja aí no YouTube. Se quiser mandar pergunta lá no meu canal, meu Instagram é totalmente aberto. Pode mandar pergunta por lá, terei o imenso prazer de responder aí a cada um de vocês. Vamos interagindo aí, que fica mais interessante o nosso papo, a nossa conversa. E eu só estou aqui porque você está aí. Se eu não estivesse você aí, não teria eu aqui. Então, ressaltando a importância de vocês para o funcionamento desse nosso canal. Obrigado de coração você que se inscreveu. Saiba que tenho rezado pelos nossos inscritos, tenho rezado pelos nossos seguidores aí nas redes sociais. Obrigadão. Pessoal, na semana passada a gente falou então, deu a introdução sobre as aparições de Nossa Senhora e a gente vai dar continuidade aí à compreensão dessas aparições. Né? Já conseguimos colocar aí em termos, né? Onde a gente vai posicionar as aparições de Nossa Senhora para que a gente não tenha nenhuma fé infantil, nem uma fé teologal ao extremo que nos impossibilite de estar com o Senhor, prendendo em questões intelectuais puramente e não fazendo a experiência de transcendência, de elevação interior, de elevação espiritual, de ida a Deus, que já veio ao nosso encontro. Então esse equilíbrio é fundamental. Eu vou defender sempre o estudo, e é por isso que nós estamos aqui, mas defenderei também uma vida de oração, de intimidade, de simplicidade espiritual. E aí a gente falava então, conversamos sobre mística, né, na semana passada, e a gente precisa falar que nós temos aí, né, Santa Teresa trabalha isso, mas isso é trabalhar também anteriormente a ela, São Tomás de Aquino fala alguma coisa sobre também, nós temos o amplo, né, uma grande gama de manifestações sobrenaturais, místicas, de fenômenos extraordinários que a gente chama. Então, existe levitação, existe a flutuação, em que, por exemplo, dando um exemplo aí, na levitação, a pessoa está num grau de elevação espiritual, já está no 4º grau de oração, então já é uma pessoa tão elevada que Deus toma as potências e acaba tomando o corpo também. Então as potências, imaginação, memória, intelecto, vontade são tomadas por Deus. São colocadas em intimidade com o Senhor, mas o corpo também. Então a pessoa acaba se elevando, acaba subindo naquele fenômeno sobrenatural que acontece ali. Existe também a flutuação, em que o santo muitas vezes vai andando e ele flutua. Existem os eflúvios luminosos, em que raios de luz saem da pessoa, né? Ou mesmo ficam, né, como que uma auréola, né, como que uma sombra não, na verdade uma luz em torno da pessoa. São favores, são graças extraordinárias. E dentro disso existem também as visões, que não é apenas de um tipo, mas nós temos, dentro desse caráter sobrenatural, 3 tipos de visão. Nós temos as visões que a gente chama de corporais, as visões intelectuais e as visões imaginárias, não necessariamente nessa ordem. As visões corporais, ditas corporais, em que a pessoa vê do próprio ambiente. Então a pessoa olha, é como eu olho para esse copo e vejo esse copo. A gente chama isso de uma visão corporal. Né? E pode vir rápido, pode ser às vezes vultos, como Santa Teresa, por exemplo, que via, aí no caso não é muito bom, mas é uma visão também, via o demônio como homens negros,
né, pequenos, na verdade não são negros, eram escuros, né, totalmente escuros, pequenos. E esse relato é interessante porque outros santos também tiveram essa visão, né, que Deus permitiu por um motivo maior, obviamente, dentro de um determinado contexto do próprio processo de santificação de Santa Teresa. Então, a pessoa vê no ambiente, vê um anjo, né, por exemplo, vê Nossa Senhora, né, como a aparição de Nossa Senhora. Então, vê no ambiente. Existe um outro tipo de visão, que é a visão imaginária, que é uma visão especial, né? Está, inclusive, superior à visão corporal, que é a visão no imaginário. Então, Deus dá uma visão ao imaginário daquela pessoa. Então, a pessoa está em oração ou não necessariamente, ela pode estar normal, e aí ela tem uma visão que não é no corpo, não é como eu vejo a câmera aí me gravando neste momento. Não é como eu olhar para o meu celular aqui do meu lado, ou o livro aqui do meu lado. Mas que se apresenta à minha imaginação. Santa Teresa dizia de um modo muito interessante, ver com os olhos da alma. Santa Teresa tem uma visão dessas e ela durou poucos segundos. Ela viu o bom Jesus, né? Jesus ali depois de ter atado, né, ao tronco, a pilastra. E ela vê então Jesus, aquilo dura poucos segundos, mas aquilo transforma profundamente a vida dela. E a partir dali ela se santifica muito. Então é uma questão que é extremamente importante para que a gente possa saber se aquela determinada visão tem um caráter sobrenatural ou não. Né? A visão imaginária, ver Nossa Senhora, precisa santificar aquela pessoa. Se não santificar e não causar o bem, peraí, talvez não seja a Virgem Santíssima que aquela pessoa esteja vendo. Então, é uma visão que se apresenta ao intelecto. É muito importante que você veja as aulas anteriores, que a gente fala muito sobre as potências. Eu estou sempre falando sobre as potências. Então, se você não tiver esse arcabouço aí anterior, a gente acaba perdendo, né, atrapalhando então a compreensão de vocês do nosso conteúdo. Então, é uma visão imaginária. Ela é uma visão mais elevada que a visão corporal. E nós temos uma visão acima, que é a visão intelectual. Geralmente ocorre aos santos aí de ser... Santos não, mas as pessoas que estão em sexta morada, passando pela noite escura, ali próxima à noite escura do espírito, né? Nesse caso é diferente. Jesus, Nossa Senhora ou um santo se apresenta ao intelecto da pessoa. Então a pessoa não vê nada, mas ela tem a nítida sensação de que Jesus está ao lado dela. E não é aquela sensação leve de um momento, quando você está orando no Santíssimo, não. A pessoa sente uma presença que dá a ela uma paz muito grande, e essa presença, essa visão que se apresenta ao intelecto, ela ocorre, na verdade, durante dias, semanas, meses. Então a pessoa dorme, Jesus está do lado dela, ela acorda, Jesus está do lado dela. Ela vai tomar banho, Jesus está do lado, ela vai almoçar, Jesus está do lado dela. Então Jesus está do lado. Jesus se apresenta então ao intelecto daquela pessoa. É a visão mais poderosa e mais maravilhosa de todas. Só chega ali, né? Deus pode dar, antes da sexta morada, essa visão, né? Por motivos misteriosos. Deus não tem muita regra para ele, não, ele é Deus. Mas geralmente ela ocorre nas pessoas de sexta morada. Então a pessoa tem aí, fica dias sentindo um prazer e uma consolação muito grande, que santifica e transforma muito aquela pessoa, tendo a nítida sensação de que Jesus está ali ao lado dela, ou Nossa Senhora, ou algum santo. Dito isso, nós temos, isso é interessante a gente dizer, porque a aparição, né, ela tem um caráter de um pouco diferente dessa visão corporal. Em que sentido? Porque muitas vezes nas aparições Nossa Senhora dá uma mensagem, deu uma mensagem aos pastorinhos e dá comandos, façam isso, façam aquilo. E é uma coisa, uma mensagem, né, particular, mas que vai ser então entregue a outras pessoas. Então a pessoa tem então aquela visão corporal de Nossa Senhora na aparição. Então não é tão elevada assim aquilo. Então aquilo traz à tona aquilo que eu já disse anteriormente, que não necessariamente o vidente é um santo. Então não cobre do vidente necessariamente santidade. Primeiro porque você provavelmente não é santo, né? Porque eu não sou.
Nós não somos. Estamos buscando isso. Talvez você seja, tomara, desejo isso profundamente, mas é difícil, é uma luta. A gente não tem condição de ficar cobrando isso dele. Não necessariamente falar, não acredito nessa aparição porque o vidente não era santo, ilibado, etc. Não, mas tem que ser uma pessoa, obviamente, correta, honesta, justa, sincera, verdadeira. Certo? Então, para a gente poder entender que essa visão nem é a mais poderosa ainda, a mais elevada no âmbito espiritual. Né? Então, Nossa Senhora aparece aos pastorinhos, aparece então ao índio, aqui do meu lado, não dá para vocês verem, mas está o ícone então de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E ela aparece aquelas pessoas, ou aquela pessoa, né? Como apareceu em Natividade. Ela aparece aquela pessoa e ali tem uma mensagem, como a gente já falou, uma mensagem então, às vezes, que sempre vai dizer a mesma coisa, né? Oração, jejum, penitência e etc. Né? Que tem essa busca, essa luta, que tem esse trabalho para as pessoas, né? Que tem essa mensagem para as pessoas. E tem muitas vezes um caráter, nas aparições, um caráter apocalíptico. Olha, se preparem, o tempo está próximo, Jesus está voltando. Não dito dessa maneira, mas de outro modo, costuma ser uma mensagem apocalíptica, né? E aí, o que a gente precisa relatar aí, né? Começa a ter, né, uma referida aparição. E aí? Como que a igreja vai lidar com isso? O que é certo, o que é errado? Como eu falei, você não tem obrigação de acreditar em absolutamente nada em relação às aparições. Mas, por exemplo, recentemente, há poucos anos atrás, um homem na cidade de Fervedouro, próximo aqui, disse que tinha visões de Nossa Senhora, se não me engano, Nossa Senhora das Graças. E o povo começa a peregrinar ali, e ir para lá e rezar e etc. E como proceder em relação a isso? Isso é o demônio? Isso é um louco? Isso é coisa da cabeça da pessoa? Ou efetivamente a Nossa Senhora das Graças está aparecendo para aquele homem? E aí começa uma questão, né? Aquilo vai precisar, obviamente, ser apresentado à autoridade. É necessário dizer que a autoridade do território é o bispo. O bispo é, então, a autoridade e não o padre. O padre tem autoridade, a autoridade de Cristo, mas parcialmente. Né? O descendente direto, digamos assim, né? O descendente direto dos apóstolos é o bispo, então naquele território ali o responsável é ele. Como, por exemplo, Dom Roberto Francisco. É o responsável por esse território diocesano. Né? Ele é o bispo. E ponto. E aí, aquilo vai ter que ser apresentado, vai ser apresentado à igreja, que vai ver, então, né, do que se trata, enfim. A partir disso aí vai ter que ter estudos, etc. A princípio, ela vai ter que ver se tem um caráter positivo ou negativo do que está acontecendo. Né? Então, o que vai ter que ser analisado? Primeira questão, não pode dizer algo contrário à fé. Como eu falei, Nossa Senhora vem para dizer nada de novo. Se ela disser alguma coisa diferente daquilo que já está dito, está errado. Não é Nossa Senhora, é uma outra coisa. Então, um ponto polêmico, por exemplo, aí eu não estou dizendo se Nossa Senhora apareceu em Medjugorje ou não apareceu em Medjugorje. Não estou falando isso. Tá? Não tem condição nenhuma de fazer isso. Meu trabalho aqui é muito mais modesto do que esse. Mas um ponto polêmico é que parece que na aparição, não sou conhecedor profundo dessa aparição, mas que ela diz que todas as religiões são boas. Isso é muito complicado, porque a gente sabe pela igreja que isso não funciona dessa maneira. Então, se há na aparição, e aí, obviamente, a questão de Medjugorje é muito complicado em muitos aspectos, porque a igreja reconheceu, então, aquelas aparições iniciais, viu que tem um caráter, né, sobrenatural ali naquelas iniciais, mas Nossa Senhora está desde então falando. O Papa, por exemplo, falou que Nossa Senhora não é nem uma carteira para ficar entregando cartas, etc, etc. Não estou entrando em polêmica, nem assumindo um lado e nem o outro lado. Estou dizendo como é. Então, se tiver ali alguma coisa contrária à fé, está errado. Certo? Então, Nossa Senhora não pode estar dizendo nada de novo, revelando nada de novo. Não, nenhuma consideração, considerações especiais de Nossa Senhora que não foi dita. Isso não existe. Uma outra questão é que aquilo ali precisa dar fruto. Se você tem aparição e aí fica aquele tempo, aquilo ali simplesmente desaparece, não gera nada para absolutamente ninguém, não gera coisa boa nenhuma. A gente conhece uma árvore
pelos frutos que ela dá. Então precisa gerar bons frutos. Se não gerou bom fruto, está errado. Certo? Alguma coisa ali não está correta. Então precisa gerar frutos bons, porque Nossa Senhora não iria descer do céu à toa. Se não fosse causar conversão, se não fosse para levar Deus às pessoas, graças, conseguir de Deus milagres e etc. A aparição ela precisa iluminar o entendimento. Então, se todo aquele contexto de aparição ali acaba confundindo as pessoas, como numa aparição próxima aqui também da cidade de Itaperuna, que tiveram pessoas ao relato, né? Isso tem muito tempo, não sei dizer, não estou julgando, não vou nem fazer referência ao lugar que é, mas que diz que as pessoas ficavam cegas. As pessoas olhavam para o sinal, ficaram cegas. Isso é um pouco complicado. Então, tem que iluminar o entendimento. Tem que fazer bem, tem que trazer graça. E não o contrário, e não confundir. Quem confunde é o demônio. É uma outra coisa que precisa ser vista. A docilidade do vidente submeter a igreja. E que vai ser um ponto crucial, porque o próprio vidente não tem certeza se ele viu. Né? Certeza é impossível de dizer. Ele é o único que tem a evidência direta, ele é o único que viu. Mas ele pode dizer que ele viu, ele tem certeza que ele viu. Ele não tem certeza que se trata de Jesus, de Nossa Senhora. Ele não tem certeza que se trata do caráter divino. Na aparição de Natividade, o Fausto vive esse conflito o tempo todo. Então o vidente não tem certeza, ele precisa se submeter com docilidade ao desígnio da igreja. Como teve que amargar, por exemplo, os videntes de Medjugorje há um tempo atrás, em que foi proibida a divulgação da mensagem. Então precisa ter docilidade, por mais difícil que isso seja. Porque a aparição precisa causar essa santificação da pessoa. Né? A pessoa não precisa ser santa necessariamente para ter receber uma aparição de Nossa Senhora, mas ela tem que se santificar. Se ela não santificou alguma coisa ali, está muito errado. Claro que há o livre-arbítrio da pessoa também, em que a pessoa vai decidir por um caminho ou por outro, e Nossa Senhora, por aparecer, não vai tirar o livre-arbítrio. Mas recebendo uma mensagem da Mãe de Deus, recebendo a aparição da Mãe de Deus, se não há um processo de santificação, a gente tem também um problema. Certo? É uma outra coisa que a gente precisa, então, avaliar. Então, essa docilidade do vidente, que vai ter que submeter a muita coisa ruim, difícil. Vejam o sofrimento que passaram os 3 pastorinhos, tanto da igreja quanto os civis. Pessoas que foram presos, interrogados como delinquentes. Trataram 3 crianças como 3 bandidos. Por simplesmente dizerem aquilo que estavam vendo, por simplesmente repetirem aquilo que estavam ouvindo. Então tem algo, isso precisa, essa docilidade do vidente faz parte também desse próprio processo de santificação que esse vidente vai ter que viver. A inteligência do vidente ele não vai poder se contradizer também. Né? Se ele fala uma coisa, depois fala uma outra coisa totalmente contrária, atribuído a Nossa Senhora, isso também é complicado. Uma coisa muito interessante que pode ser utilizada, foi utilizado, por exemplo, aqui no Brasil, em uma aparição de Nossa Senhora no Nordeste, em que chegou o prelado, né, o padre, e aí ele fazia perguntas em outro idioma que o vidente não conhecia, e pedia a Nossa Senhora para responder. Olha que interessante. Então, se Nossa Senhora aparece, então, a uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, não sabe francês, você pode trazer uma pessoa que saiba francês. Essa pessoa faz as perguntas a Nossa Senhora, e Nossa Senhora pede a ela, então, para responder em português para o vidente. E o vidente, então, vai dar a resposta. É uma maneira de entender que é realmente algo externo ao vidente. E não algo que ele ouviu e imaginou uma resposta. É uma coisa bastante interessante que pode ser feita também para tentar ver o caráter sobrenatural dessa aparição. É um subterfúgio aí, uma possibilidade que a gente pode utilizar. E é a humildade do vidente. Né? A pessoa vai ter que submeter com humildade aquela aparição, a tudo aquilo que porventura for vir. Né? Não na arrogância de dizer eu vi Nossa Senhora. Sou melhor do que o Papa Francisco, porque eu vi a Virgem, o Papa Francisco não viu a Virgem. Nada disso. Absolutamente nada disso. Humildade.
de entender que eu vi, eu sei o que eu vi, mas eu não sei o caráter. E que a igreja, então, olha, a igreja, então, faça aquilo que achar melhor. Vão permitir o culto àquele lugar, visita aquele lugar para as orações? Vão. Vão construir um santuário? Igreja, vamos? O bispo deixou? Vamos. Não queremos um santuário, não queremos construir um local. Ah, mas foi Nossa Senhora que falou. Tudo bem, eu me submeto, então, ao bispo. O bispo falou para não construir. Ah, mas Nossa Senhora falou para construir um santuário, o bispo não deixou. Manda o bispo. Certo? Manda o bispo. E o que faz? O que o vidente faz? Reza. Porque se for de Nossa Senhora, ele vai tocar o coração desse bispo. E aquele lugar vai ser aberto para o culto. A igreja não tem tanta contrariedade com a questão das aparições, porque em nada atrapalha. Né? Claro, se tiver alguma coisa contrária à fé, vai barrar. Mas, de um modo geral, os locais de aparição só levam as pessoas à vida íntima, à vida de oração. Então não tem por que entrar com uma questão tão proibitiva em relação às aparições. Né? E todas essas questões que eu trago são comentários aí feitos pelo padre Giovanni Batista, né? Que tem aí estudos e considerações sobre as aparições. E aí nesse processo todo a gente tem aquilo que diz a Congregação para a Doutrina da Fé, um documento do ano de 1978. Em que a congregação, né, para a doutrina da fé, ela faz promulgação em defesa da doutrina. Então, questões de caráter doutrinário, ela vai dizer como deve se proceder em relação àquilo. Né? E em relação a isso, a esse documento, tem algumas coisas interessantes. Né? Quando, por exemplo, Nossa Senhora aparece em um determinado local, vai ter que ser levado essa questão primeiramente ao padre e, obviamente, ao bispo. E aí, primeiramente, o que precisa ser visto é se há um caráter negativo ou um caráter positivo daquilo ali. Então, se as pessoas vão àquele lugar e a mensagem é para as pessoas rezarem, estarem com Deus, etc, etc, isso é uma coisa. Agora, se estão ali para estimular o mal, coisas ruins, contrário à fé, contrário à doutrina, então já entra para o caráter negativo. Né? Julgando então esse caráter positivo, né? Você precisa ver as qualidades pessoais do sujeito. Quem que é que está dizendo que está vendo a Virgem? Como eu falei, não precisa ser um santo. Né? A gente não pode ter essa exigência, porque não é assim que funciona. Não necessariamente todo vidente é santo. Mas quem que é? Aí é um paciente psiquiátrico, uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa correta, trabalhadora, que tem uma vida certa, uma pessoa de oração, que não é santa, mas tem buscado, que vai à igreja, e etc, etc, etc. É uma pessoa que busca. Enfim, né? Essa qualidade pessoal do sujeito, ela precisa ser vista. Não pode ser uma pessoa ruim, uma pessoa mentirosa, uma pessoa falaciosa. A gente tem que ver, como eu falei, se a revelação é correta, teologicamente falando. Né? Nossa Senhora fala que os anticoncepcionais orais devem ser liberados pela igreja. A igreja já se manifestou em relação a isso. Isso já está dito. O magistério da igreja ensina que não. Né? Então a gente vai contrariar, então não tem jeito. A devoção sadia e frutos espirituais abundantes. Né? Estimula o que ali? A oração do texto, a meditação, a oração. Ou não, manda as pessoas fazerem, por exemplo, jejuns que são incompatíveis. Manda todas as pessoas que estão ali fazerem jejuns incompatíveis, submeter as coisas estranhas, ou começa a pedir dinheiro. Nossa Senhora está pedindo R$300 para fulano de tal. Não, peraí. Que saúde há nisso, né? De modo algum. E os frutos espirituais abundantes. Você vê, por exemplo, a gente vai falar sobre a aparição de natividade. Você vê que tem ônibus e ônibus de pessoas que vão àquele lugar para rezar. E o relato dessas pessoas sempre é o mesmo. É um lugar de paz, eu me senti bem, eu alcancei uma graça, eu pedi a Nossa Senhora. Uma elevação espiritual daquela pessoa em direção a Deus através de Nossa Senhora. Então esses são os frutos positivos. Agora, frutos negativos. Erros manifestos acerca do fato. Né? Tem alguma coisa totalmente errada, mentirosa naquilo ali. Erros de doutrina, contradições, obviamente, isso nós já falamos. A procura por lucro. Né? A pessoa está fazendo ali, o vidente está fazendo aquilo ali, e aí, na verdade, está fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro, começou a enriquecer demais, ele está vendendo santinho, ele está vendendo pedaço
da pedra que Nossa Senhora pôs a mão. Ele está fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro. Então, isso é um problema. Também não estou falando mal, nem bem estou falando nada. Estou falando do fato em si, sem fazer juízo de valor. Só juízo de fato. Uma das dificuldades em relação à Medjugorje é justamente o fato de que os videntes tem todo um trabalho lá em relação à hospedagem que acabaram ganhando muito dinheiro. Então isso é algo muito complicado. Claro, como eu falei, Medjugorje, né? Isso eu estou falando de Medjugorje. Medjugorje é separado, em que ela aparição inicial e aquilo que está acontecendo hoje. Certo? Então é algo complicado a se ver, né? Atos graves e imorais, seja do vidente ou dos seguidores dele, obviamente, alguma coisa muito grave, né? Isso não vai ser, essa aparição ela não vai ser levada à frente. E qualquer traço de doença psíquica, que a pessoa seja doente, com problemas psicológicos, psiquiátricos e etc. Né? E aí, a partir disso, né, vai se ver se tem um caráter positivo ou se há um caráter negativo. Né? O bispo, né, vai julgar de acordo com isso. E se ver que há realmente esses critérios, se corresponde a essas graças, ele vai permitir com certo cuidado a realização de culto naquela determinada área. Então a aparição já pode ser um evento aberto. Então, quando Nossa Senhora vai aparecer na semana que vem, pode abrir, o povo pode ir lá, não tem problema. E pode anunciar também, não tem problema. Mas com cuidado, com comedimento, com acompanhamento, com pessoas que têm conhecimento teológico ali do lado, né? Enfim, sendo acompanhado por padre e assim, ou mesmo até o bispo, se ele puder, provavelmente não vai poder ir, mas até mesmo pelo bispo. Então vai permitir essas manifestações públicas, então, do culto e da devoção. Se houver frutos espirituais, né? E aí entra toda aquela questão de milagres, e aí você vai ter que, aqueles milagres vão ter que ser testados, e os milagres são muito testados à exaustão, testados por cientistas católicos e testados obrigatoriamente também por cientistas ateus, pessoas que não acreditam em Deus e que vão ter, mas que sejam honestos intelectualmente, tanto um quanto o outro, para dizer, olha, realmente eu não consigo explicar isso que aconteceu. A mulher tinha um câncer de pulmão com metástase, estava todo tomado, estava para morrer, e a mulher acordou no outro dia, a gente refez exames, não tem nada. Seja o cientista ateu, o médico no caso, né? O médico ateu ou o médico católico, nenhum dos dois tem uma explicação por aquilo. E acredito no caráter sobrenatural. Se não me engano, para a canonização, isso eu não tenho certeza, mas para a canonização de santos são 2 milagres e para as aparições são 3 milagres. E aí a igreja, então, né, diz que há ali, então, um caráter verdadeiro e sobrenatural. Dizendo o seguinte, aquilo que a igreja determina é algo muito modesto. Não é dizer, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Fátima tem o reconhecimento da igreja. Não quer dizer que Nossa Senhora que a igreja diz assim, Nossa Senhora apareceu em Fátima. Ponto. O que a igreja diz é o seguinte, é bem provável que ali houve uma manifestação sobrenatural de cunho divino. Simplesmente isso. Ela aprova o caráter sobrenatural daquela visão, mas não tem preocupação em dizer que necessariamente ela não apareceu, de que ela apareceu. Se lá no futuro entendessem e descobrissem um grande esquema, que na verdade os pastorinhos eram mentirosos e etc, etc, isso não seria nenhum problema. Porque a igreja não diz que Nossa Senhora desceu do céu, ela diz que é bem provável. Então, essas são como funciona mais ou menos esse processo aí dentro da igreja. E aí, pessoal, para finalizar essa nossa conversa, eu trago aqui o Bento XVI, né, ele faz um comentário sobre, né, quando ele ainda era o cardeal Ratzinger, ele faz um comentário sobre as aparições e que é muito preciso, né, um grande filósofo, um dos maiores filósofos vivos, se não for o maior filósofo vivo da atualidade, o Bento XVI, ele diz o seguinte, né, na Congregação para a Doutrina da Fé, ainda cardeal, né,
As imagens, ele se refere aqui especificamente a Fátima. As imagens por eles delineadas não são de modo algum mera expressão da sua fantasia, mas fruto de uma percepção real, de origem superior e íntima. Então é real. O vidente realmente viu Nossa Senhora, né? Que estando então em um estado espiritual diferenciado e de graça, nem se hão de imaginar como se por um instante se tivesse erguido a ponta do véu do além. Então o vidente não viu Nossa Senhora na sua essência, tal como ela é no reino dos céus. Se uma pessoa tem uma visão de Jesus, ela não vê Jesus tal qual ele é no céu. É uma visão de Jesus, mas dentro, e ele vai falar isso depois, né? Dentro da capacidade imaginativa daquele objeto, daquela pessoa que recebe então a visão. Então é uma visão real. Os pastorinhos viram efetivamente Nossa Senhora dentro da sua capacidade de ver. Diferentemente de como eles hoje veem Nossa Senhora no céu. De uma maneira muito mais aprofundada, de uma maneira muito mais perfeita, captando e vendo realmente a essência de Nossa Senhora. Então é assim que se faz. Né? No caso das visões corporais, essa visão corporal de modo geral ela pode ter um caráter angélico, em que o anjo dá aquela visão, mas não Nossa Senhora estava naquele lugar a comunicar aquela mensagem. E aí há um ponto polêmico sobre essa questão, eu e meus amigos debatimos isso ali há pouco, mas eu sou da opinião de que Nossa Senhora efetivamente desce, porque Deus age na realidade, na aparição ela efetivamente desce. Claro, e aí, por que então, Vinícius, se ela desce, algumas pessoas veem e outras pessoas não veem? Porque eu trago então aquilo que diz São João da Cruz. Existe uma potência para a mística. Algumas pessoas têm essa potência aberta, outras pessoas têm essa potência fechada. Nossa Senhora desce na aparição. Isso, gente, que eu estou falando é uma opinião particular e pessoal com as coisas que eu estudei. Certo? Mas Nossa Senhora desce e a pessoa com essa potência aberta é capaz de ver. Então Deus age na realidade. A Virgem Santíssima, no caso da aparição, ela desce. Claro que pode ser uma visão mística também, algo de um anjo, isso é uma outra coisa. Mas a Virgem efetivamente desce, mas não é vista tal qual ela é no céu. Dentro da capacidade ali, como no caso que eu disse, dos pastorinhos de entender a Virgem Santíssima. Não captando a essência, tal como nos ensina Bento XVI. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela paciência, por você ter ouvido aí, visto esse vídeo até o fim. Rezemos, peçamos a Nossa Senhora a graça da fé, da santificação e tenhamos a Virgem Santíssima, que é o mais importante, como a nossa amiga, como a nossa mãe, que nos auxilia e nos ajuda. Ela que é mãe de Deus, ela que é virgem antes, durante e depois do parto, ela que foi concebida sem o pecado original, ela que foi assunta ao céu. Independente dela ter aparecido ou não, até mesmo em Fátima, Nossa Senhora é a nossa amiga e ela está no céu. E ela quer caminhar conosco diariamente, pedindo a mim, pedindo por cada um de nós. Um abraço, fiquem com Deus e peçamos diariamente, com fervorosa devoção, a intercessão dessa nossa amiga, dessa nossa mãe. Beijo carinhoso, fiquem com Deus, estou rezando por cada um de vocês. Um abraço.